Hoje o mundo acordou com o falecimento do Papa Francisco, que sim, pegou todo mundo de surpresa, assim, porque ontem, durante a Páscoa, ele não só fez uma fala, inclusive uma fala onde ele deixou bem clara a importância de olhar por Gaza, como ele passeou entre os fiéis com o Papa móvel. Todo mundo acordou num susto enorme, principalmente os católicos, com o falecimento do Papa. Muita gente talvez não tenha a noção da dimensão do Francisco. Primeira coisa, né? O Papa Francisco ele não era só o chefe da Igreja Católica, mas ele era um chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado constituído, reconhecido internacionalmente. É muito louco pensar nisso, né? Porque é um Estado constituído dentro da Itália, mas é um Estado constituído. O Papa Francisco ele foi de vanguarda, extremamente progressista e assumiu a Igreja Católica no momento que a Igreja estava muito dividida, porque ele assumiu pós-renúncia do Ratzinger, que era um papa complicado, extremamente conservador, com uma visão antiquada do mundo, e o Papa Francisco deu aquele refresco. O Papa Francisco foi o papa que mais conseguiu fazer reformas internas no Vaticano. Ele conseguiu mandar para julgamento vários membros da igreja que estavam envolvidos em algum tipo de crime, principalmente ligados a desvio de dinheiro. Foi o papa que mais colocou mulheres em cargos de alto escalão dentro do Vaticano. Promoveu profundas reformas internas. Bateu de frente com os conservadores, tá, gente? A ponto de fechar a porta do Vaticano para vários conservadores, tipo, tirar apartamento funcional, demitir de cargo. Ele foi assim para as vias de fato. Além disso, ele fez com que a Igreja Católica, que estava diminuindo, crescesse, mas ele também foi muito importante politicamente. Volta mais ou menos 2018, 2019, o Papa Francisco entendeu que não era para continuar um atrito contra o Islã e começou a tentar uma unificação entre os católicos e entre os muçulmanos, fazendo alguns tratados. Inclusive a visita que ele fez ao Iraque não foi uma visita para visitar simplesmente o Iraque, mas para simplesmente concretizar essa boa relação entre o catolicismo e entre o islamismo. Isso deixou os conservadores do Vaticano em surto, porque acharam uma heresia ele tentar apaziguar as relações entre as duas religiões. Lembrando que a religião católica é a maior religião do mundo e a religião muçulmana é a segunda maior religião do mundo. O Francisco também ligou todo dia para a igreja de Gaza. Todo santo dia ele ligava para a igreja de Gaza para conversar com o responsável, com o padre responsável da igreja e para acalmar ele. Durante todos esses momentos de guerra, não teve um dia que o Papa Francisco não tenha ligado. A gente não pode esquecer desse momento icônico do papado de Papa Francisco, quando ele rezou sozinho para milhares e milhares de vítimas da Covid, enquanto o mundo estava completamente perdido e muita gente politizando a Covid, ele simplesmente foi e rezou sozinho por todas as vítimas. Isso foi talvez a maior imagem desse papado, que está ligado à solidariedade, à empatia, uma série de coisas. Mas agora a grande questão que fica não só entre os católicos, mas entre o mundo é como é que fica agora. Essa é a organização dos cardeais do conclave, né? O que é conclave? É onde vai se votar para o novo Papa. Provavelmente já viram aquela história, né? Da fumaça preta, da fumaça branca. Então, conclave é onde as pessoas, os cardeais que têm poder de voto, vão discutir sobre as possibilidades de quem vai administrar a igreja. A igreja ela tem uma grande quantidade de cardeais conservadores e tem uma pouquíssima quantidade de cardeais liberais nesse processo. Mas existe uma grande quantidade de conservadores moderados, que seria mais ou menos centro-direita, tá, gente? E liberais moderados, que a gente pode tipificar como centro-esquerda. Além disso, as informações que a gente tem é que o Papa Francisco conseguiu reorganizar de tal forma internamente a igreja que 80% desses cardeais votantes foram colocados por ele nessa última gestão de 12 anos. Isso foi feito numa tentativa do Papa Francisco fazer com que o próximo Papa continuasse o trabalho dele. Existe muito medo de que essa ala conservadora aqui consiga ganhar e colocar um Papa. Mas eu acho que a experiência recente da Igreja Católica mostra que um Papa ultraconservador não mantém a Igreja Católica. Eu tô falando não só como analista política, tá? Eu tô falando como católica. Ratzinger foi um desastre. Um desastre. Afastou os fiéis da igreja. Em tempos onde o conservadorismo, o ultraconservadorismo cresce muito forte, o mundo progressista fica órfão. E eu acho que nessa lacuna da orfandade do mundo progressista é que a Igreja Católica tem que entender que tem que manter um Papa progressista. Pode ser
né, dessa ala, né, moderada conservadora, como pode ser dessa ala moderada liberal. O que eu acho que tem que tomar muito cuidado é que não seja um conservador. Mas se a gente juntar a ala moderada liberal e a ala moderada conservadora, se eu não me engano, existe uma maioria. E essa maioria pode colocar o novo Papa. Além disso tudo, o Papa Francisco também nomeou muitos e muitos cardeais do Sul Global. Ele fez um trabalho enorme de colocar uma quantidade muito maior de cardeais que tem ligações com o continente africano, tem ligações com o continente sul-americano. A gente não está falando só de um líder religioso, a gente está falando de um visionário político. Tempos onde a gente está vendo um retorno de ideologias nefastas, a ascensão da extrema-direita, a perda do Papa Francisco é muito forte, ele é muito simbólica. Eu costumo dizer que a humanidade perdeu um grande homem, mas a igreja perdeu um dos seus pilares de sustentação. E para que continue com o mesmo trabalho, é necessário escolher alguém que tenha o mesmo perfil do Papa Francisco. Não só pela igreja, mas pela humanidade. Lembrando que o Papa Francisco, no seu último dia de vida, ele fez duas coisas. Ele recebeu o Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, uma figura bem nefasta, e recebeu mostrando que ele tem capacidade de conciliar os extremos, e fez uma fala. A pequena fala que ele fez durante a missa, ele fez referência a Gaza, de que a morte em Gaza tinha que acabar.